Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Aqui quem fala é o Eduardo e eu estou aqui para gravar mais um dia de leitura bíblica. Dessa vez, na Bíblia de Jerusalém. Hoje vou ler a partir de 2 Reis, capítulo 9. 2 Reis, capítulo 9, que começa da seguinte forma. O profeta Eliseu chamou um dos irmãos profetas e disse-lhe: Cinge teus rins, toma contigo este frasco de óleo e parte para Ramote de Galaade. Chegando lá, procura por Jeú, filho de Josafá, filho de Nansi. Tendo-o encontrado, chama-o do meio dos seus colegas e leva-o a um aposento separado. Tomarás então o frasco de óleo e o derramarás sobre sua cabeça, dizendo: Assim fala Yahvé, eu te unjo como rei de Israel. Depois abre a porta e foge depressa. O jovem profeta partiu em direção a Ramote de Galaade. Quando chegou, os chefes do exército estavam em reunião. Ele disse: Chefe, tenho algo a dizer-te. Jeú perguntou: A qual de nós? A ti, chefe, respondeu ele. Então Jeú se ergueu e entrou na casa. O jovem derramou-lhe o óleo sobre a cabeça e disse: Assim fala Yahvé, Deus de Israel. Eu te ungi como rei sobre o povo de Yahvé, sobre Israel. Exterminarás a casa de Acabe, teu senhor, e eu vingarei o sangue dos meus servos, os profetas, e de todos os servos de Yahvé contra Jezabel, e morrerá toda a família de Acabe. Exterminarei todo varão da família de Acabe, tanto o ligado como o livre em Israel. Tratarei a família de Acabe como a de Jeroboão, filho de Nabate, e a de Baasa, filho de Aias. Os cães devorarão Jezabel no campo de Jezreel. Ninguém lhe dará sepultura. Depois ele abriu a porta e fugiu. Jeú é proclamado rei. Jeú saiu para reunir os oficiais do seu senhor, os quais lhe perguntaram: Está tudo bem? Por que veio a ti esse louco? Respondeu ele: Conheceis bem esse homem e sua linguagem. Mas eles disseram: Não é verdade. Explica-nos tudo. Ele respondeu: Falou-me desse e desse modo, e disse: Assim fala Yahvé, eu te ungi como rei de Israel. Imediatamente, todos tomaram seus mantos e o estenderam debaixo dos seus pés, sobre os degraus. Tocaram a trombeta e gritaram: Jeú é rei. Jeú, filho de Josafá, filho de Nansi, conspirou contra Jorão. Jorão, como todo o Israel, defendia Ramote de Galaade contra o ataque de Azael, rei de Arã. Mas o rei Jorão tinha voltado a Jezreel para se tratar das feridas que os arameus lhe haviam infligido nos combates que sustentava contra Azael, rei de Arã. Jeú disse: Se estáis de acordo, que não saia ninguém da cidade para levar a notícia a Jezreel. Jeú subiu num carro e partiu para Jezreel. Jorão lá estava, acamado, e Ocosias, rei de Judá, tinha ido visitá-lo. A sentinela, que estava no lado de Jezreel, viu aproximar-se a tropa de Jeú e anunciou: Estou vendo uma tropa. Jorão ordenou: Chama um cavaleiro e manda-o ao seu encontro para perguntar: Tudo vai bem? O cavaleiro foi ao encontro de Jeú e perguntou: Assim fala o rei: Tudo vai bem? Que te importa se tudo vai bem? Respondeu Jeú: Passa para trás de mim. A sentinela anunciou: O mensageiro chegou até eles, mas não volta. O rei enviou um segundo cavaleiro. Este chegou perto deles e perguntou: Assim fala o rei: Tudo vai bem? Que te importa se tudo vai bem? Respondeu Jeú: Passa para trás de mim. A sentinela anunciou: Ele chegou até eles, mas não volta. Pela maneira de dirigir o carro deve ser Jeú, filho de Nansi. Ele dirige como um doido. Jorão disse: Preparai meu carro. O carro foi preparado e Jorão, rei de Israel, e Ocosias, rei de Judá, partiram, cada qual no seu carro, ao encontro de Jeú. Alcançaram-no no campo de Nabote de Jezreel. Vendo Jeú Jorão, perguntou: Vai tudo bem, Jeú? Ele se respondeu: Como pode ir tudo bem se perduram as prostituições de tua mãe Jezabel e suas inúmeras magias? Então Jorão virou seu carro e fugiu, bradando a Ocasias: Traição, Ocasias! Mas Jeú já tinha
reteçado seu arco e atingiu Jorão entre as espátulas. A flecha atingiu o coração do rei, que tombou dentro do carro. Jeú ordenou a Abadacer, seu escudeiro: tira-o e lança-o no campo de Nabote de Jezrael. Lembra-te, quando nós dois estávamos num carro seguindo Acabe seu pai, Yahvé pronunciou contra ele esta sentença: dou-me a palavra. Vi ontem o sangue de Nabote e o de seus filhos, oráculo de Yahvé. Neste mesmo campo eu te retribuirei, oráculo de Yahvé. Tira-o, pois, e joga-o no campo, conforme a palavra de Yahvé. Vendo isso, Ocosias, rei de Judá, fugiu pela estrada de Bet-Gã. Mas Jeú o perseguiu e gritou: matai-o também! Feriram-no dentro do seu carro, na subida de Gaver, que fica perto de Geblan. Refugiou-se em Meguido e lá morreu. Seus servos transportaram-no num carro até Jerusalém e o sepultaram em seu túmulo com seus pais, na cidade de Davi. Ocosias se tornara rei de Judá no 11º ano de Jorão, filho de Acabe. Jeú voltou para Jezrael. Sabendo disso, Jezabel pintou os olhos, adornou a cabeça e se pôs à janela. Quando Jeú atravessou a porta, ela perguntou: tudo vai bem, Zambre, assassino do meu senhor? Jeú ergueu os olhos para a janela e disse: quem está comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos se inclinaram para ele. Ordenou ele: lançai-a abaixo. E eles a atiraram para baixo. Seu sangue salpicou a parede e os cavalos, e Jeú passou sobre o corpo dela. A seguir, entrou Jeú, e, depois de ter comido e bebido, disse: ide ver aquela maldita e dar-lhe sepultura, pois é filha de rei. Quando chegaram para sepultá-la, só encontraram o crânio, os pés e as mãos. Voltaram para contar isso a Jeú, que disse: esta foi a palavra de Yahvé, que pronunciou por intermédio de seu servo Elias, o tesbita. No campo de Jezrael, os cães devorarão a carne de Jezabel, e o cadáver de Jezabel será como esterco espalhado no campo. No campo de Jezrael, de modo que não se poderá dizer: esta é Jezabel. 2 Reis, capítulo 10. Havia em Samaria 70 filhos de Acabe. Jeú escreveu cartas e enviou-as a Samaria, aos comandantes da cidade, aos anciãos e aos tutores dos filhos de Acabe. Dizia a carta: quando esta carta vos chegar às mãos, vós que tendes convosco os filhos de vosso senhor, carros e cavalos, uma cidade forte e armamento, vede qual é, entre os filhos de vosso senhor, o melhor e o mais digno, e ponde-o no trono de seu pai, e combatei pela casa de vosso senhor. Eles, porém, sentiram grande medo e disseram: se 2 reis não puderam resistir-lhe, como poderíamos nós? E o prefeito do palácio, o comandante da cidade, os anciãos e os tutores mandaram dizer a Jeú: somos teus servos, faremos tudo o que ordenares. Não escolheremos rei algum. Faze o que te agradar. Jeú escreveu-lhes depois uma segunda carta, em que dizia: se estais do meu lado e quereis ouvir-me, tomai os chefes dos homens da família de vosso senhor e vinde ter comigo amanhã, a esta hora, em Jezrael. Havia 70 filhos do rei nas casas dos notáveis da cidade, onde eram educados. Logo que a carta lhes chegou às mãos, pegaram os filhos do rei, degolaram todos os 70 e, pondo suas cabeças em cestos, enviaram-nas para Jezrael. Veio um mensageiro anunciar a Jeú: trouxeram as cabeças dos filhos do rei. Ele disse: colocai-as em 2 montes à entrada da porta, até a manhã seguinte. De manhã ele saiu e, de pé, disse a todo o povo: vós sois inocentes. Quanto a mim, conspirei contra meu senhor e matei-o. Mas e estes todos, quem os matou? Sabei, pois, que não ficará sem cumprimento nenhuma das palavras que Yahvé pronunciou contra a família de Acabe. Yahvé executou o que havia dito por intermédio do seu servo Elias. E Jeú matou todos os que restavam da família de Acabe em Jezrael, todos os notáveis, os parentes e os sacerdotes. Não deixou escapar nenhum. Jeú partiu para Samaria. Estando a caminho de Bet-Esed dos pastores, encontrou os irmãos de Ocasias, rei de Judá, e perguntou: quem sois? Eles responderam: somos irmãos de Ocosias, e descemos para saudar os filhos do rei e os filhos da rainha mãe. Ordenou Jeú:
Prendei-os vivos. Foram apanhados vivos e degolados na cisterna de Bet-Esed. Eram 42, e nenhum foi poupado. Partindo dali, encontrou-se com Jonadab, filho de Recabe, que vinha ao seu encontro. Saudou-o e disse-lhe: Teu coração é leal para comigo, como o seu coração para comigo? Sim, respondeu Jonadab. E Jeú replicou: Se é assim, dá-me a mão. Jonadab deu-lhe a mão e Jeú fê-lo subir a seu lado no carro. Disse-lhe: Vem comigo e contempla meu zelo por Yahvé. E o levou no carro. Entrando em Samaria, mandou matar todos os sobreviventes da família de Acabe em Samaria. Exterminou-a, segundo a palavra que Yahvé dissera a Elias. Jeú reuniu todo o povo e disse: Acabe venerou um pouco a Baal. Jeú vai venerá-lo muito. Agora, pois, congregai-me todos os profetas de Baal e todos os seus fiéis e todos os seus sacerdotes, que ninguém falte, porque desejo oferecer um grande sacrifício a Baal. Quem faltar, perderá a vida. Nisso Jeú agia com astúcia para liquidar os fiéis de Baal. Ordenou: Convocai uma assembléia santa para Baal, e eles a convocaram. Jeú enviou mensageiros por todo Israel, e vieram todos os fiéis de Baal, sem faltar ninguém. Foram para o templo de Baal, que ficou lotado de uma extremidade à outra. Jeú disse ao guarda do vestiário: Traze vestes para todos os fiéis de Baal. E ele trouxe vestes para eles. Jeú veio ao templo de Baal com Jonadab, filho de Recabe, e disse aos fiéis de Baal: Reparai bem se não há servidores de Yahvé aqui convosco, mas somente fiéis de Baal. E ele se aproximou para oferecer sacrifícios e holocaustos. Ora, Jeú colocara do lado de fora 80 homens e dissera: Se algum de vós deixar escapar um desses homens que vou entregar-vos, responderá com a própria vida pela do outro. Quando Jeú acabou de oferecer o holocausto, ordenou aos guardas e aos escudeiros: Entrai, matai-os, não deixeis ninguém sair. Os guardas e os escudeiros entraram, passaram-nos ao fio da espada e chegaram até o santuário do templo de Baal. Tiraram a estrela do templo de Baal e a queimaram. Derrubaram a estrela de Baal, demoliram também o templo de Baal e no lugar dele fizeram umas latrinas, o que permanece até hoje. Assim Jeú fez Baal desaparecer de Israel. Entretanto, Jeú não se desviou dos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, fizera Israel cometer os bezerros de ouro de Betel e de Dan. Yahvé disse a Jeú: Porque executaste bem o que era agradável a meus olhos, e cumpriste toda a minha vontade contra a casa de Acabe, teus filhos, até a 4ª geração, se assentarão sobre o trono de Israel. Mas Jeú não seguiu fielmente e de todo o seu coração a lei de Yahvé, Deus de Israel. Não se afastou dos pecados que Jeroboão fizera Israel cometer. Por aquele tempo, Yahvé começou a retalhar o território de Israel, e Azael venceu Israel em todas as fronteiras, desde o Jordão até o Oriente, arrebatando-lhe toda a terra de Galaade, a terra de Gade, de Ruben, de Manassés, desde Aroer, situada junto à torrente de Arnon, Galaade e Bazã. O resto da história de Jeú, tudo o que fez, todas as suas façanhas, não está tudo escrito no livro dos Anais dos Reis de Israel? Ele adormeceu com seus pais e foi sepultado em Samaria. Seu filho Joacás sucedeu-lhe no trono. Jeú reinou Israel durante 28 anos em Samaria. Segunda Reis, capítulo 11. Quando a mãe de Ocosias, Atalia, soube que seu filho estava morto, resolveu exterminar toda a descendência real. Mas Josaba, filho do rei Jorão e irmã de Ocosias, raptou furtivamente Joás, o filho de Ocosias, dentre os filhos do rei que estavam sendo massacrados, e o colocou, com sua ama, no quarto dos leitos. Assim ela o escondeu de Atalia, e ele não foi morto. Ficou 6 anos com ela, escondido no templo de Yahvé, enquanto Atalia reinava sobre a terra. No 7º ano, Joiada mandou chamar os centuriões
dos caritas e os guardas e os convocou junto de si, no templo de Yahvé. Concluiu com eles uma aliança. Fê-los prestar juramento no templo de Yahvé e mostrou-lhes o filho do rei. Deu-lhes esta ordem: Eis o que haveis de fazer. A terça parte de vós, que termina o serviço no dia de sábado, montando guarda no palácio real, a terça parte na porta de Sur e a terça parte na porta atrás dos guardas. Tomareis a facção do templo por turnos. Quanto às duas seções vossas, que entram de serviço no sábado, assegurarão a facção no templo de Yahvé, junto ao rei. Fareis um círculo em torno do rei, cada qual com suas armas na mão, e todo aquele que quiser forçar vossas fileiras será morto. Acompanhareis o rei em todo lugar a que ele for. Os centuriões fizeram tudo quanto lhes ordenara o sacerdote Joiada. Cada qual reuniu seus homens, tanto os que terminavam o serviço no dia de sábado, como os que começavam no dia de sábado, e vieram para junto do sacerdote Joiada. O sacerdote entregou aos centuriões as lanças e os escudos do rei Davi, que estavam no templo de Yahvé. Os guardas se postaram de armas na mão, desde o ângulo sul até o ângulo norte do templo, rodeando o rei. Então Joiada mandou que trouxessem o filho do rei, cingiu-o com o diadema e entregou-lhe o documento da aliança. Proclamaram-no rei e deram-lhe uma unção. Bateram palmas e gritaram: Viva o rei! Ouvindo os gritos dos guardas e do povo, Atalia veio em direção ao povo no templo de Yahvé. Quando viu o rei de pé sobre o estrado, segundo o costume, os chefes e os tocadores de trombetas perto do rei, todo o povo da terra gritando de alegria e tocando as trombetas, Atalia rasgou suas vestes e bradou: Traição! Traição! Então o sacerdote Joiada deu ordens aos centuriões da tropa: Arrastai-a para fora, por entre as fileiras, e se alguém a seguir, passai-o ao fio da espada. Pois o sacerdote dissera: Não a mateis dentro do templo de Yahvé. Agarraram-na e, quando ela chegou ao palácio real, na entrada da porta dos cavalos, foi morta nesse lugar. Joiada concluiu entre Yahvé, o rei, e o povo uma aliança pela qual o povo se comprometia a ser o povo de Yahvé, e a aliança entre o rei e o povo. Todo o povo da terra dirigiu-se depois ao templo de Baal e o demoliu. Quebraram totalmente os altares e as imagens e mataram Matã, sacerdote de Baal, diante dos altares. O sacerdote estabeleceu postos de vigilância no templo de Yahvé. Depois reuniu os centuriões, os caritas, os guardas e todo o povo da terra. Fizeram o rei descer do templo de Yahvé e entraram no palácio pela porta dos guardas. Joás sentou-se no trono dos reis. Todo o povo da terra estava em festa e a cidade estava calma. Atalia fora morta pela espada no palácio real. 2 Reis, capítulo 12. Joás tinha 7 anos quando começou a reinar. No 7º ano de Jeú, Joás tornou-se rei e reinou 40 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Sebias e era de Bersabeia. Joás fez o que é agradável aos olhos de Yahvé durante toda a sua vida, pois o sacerdote Joiada o havia educado. Contudo, os lugares altos não desapareceram e o povo continuava a oferecer sacrifícios e incensos sobre os lugares altos. Joás disse aos sacerdotes: Todo o dinheiro das oferendas sagradas que for trazido ao templo de Yahvé, o dinheiro das taxas pessoais e todo o dinheiro oferecido espontaneamente ao templo, recebam-no os sacerdotes, cada qual das mãos dos seus conhecidos, e o empreguem no templo, para fazer as restaurações necessárias. Ora, no 23º ano do rei Joás, os sacerdotes não tinham ainda restaurado o templo. Então Joás chamou o sacerdote Joiada e os outros sacerdotes e disse-lhes: Por que não restaurais o templo? Doravante não recebereis mais o dinheiro dos vossos conhecidos, mas o dareis para os reparos do templo. Os sacerdotes concordaram em não mais receberem dinheiro do povo e em não serem mais os encarregados da restauração do templo. Então o sacerdote Joiada tomou um cofre, fez-lhe um buraco na tampa e o colocou ao lado do altar, à direita de quem entrava no templo de Yahvé. E os sacerdotes que guardavam os umbrais nele depositavam todo o dinheiro oferecido ao templo de Yahvé. Quando viam que havia muito dinheiro no cofre, subiam o secretário real,
e o sumo sacerdote recolhiam e contavam o dinheiro que se achava no templo de Yahvé. Uma vez conferido o dinheiro, era entregue aos empreiteiros contratados para as obras do templo de Yahvé, e estes o empregavam pagando os carpinteiros e os construtores que trabalhavam no templo de Yahvé, os pedreiros e escultores, e na compra de madeira e pedra de cantaria, destinadas à restauração do templo de Yahvé. Em suma, para todas as despesas de restauração do templo. Mas não se faziam no templo de Yahvé taças de prata, cutelos, bacias para aspersão, trombetas, nem objetos algum de ouro ou de prata com o dinheiro que era oferecido. Este era entregue aos empreiteiros, que o empregavam na restauração do templo de Yahvé. Nem se pediam contas aos homens aos quais era entregue o dinheiro para dá-los aos proprietários, porque agiam com honestidade. O dinheiro oferecido pela expiação de um delito ou de um pecado não era destinado ao templo de Yahvé, mas ficava para os sacerdotes. Então Azael, rei de Aram, partiu para combater Gate e tomou-a. Depois resolveu subir para atacar Jerusalém. Joás, rei de Judá, tomou todos os objetos que haviam consagrado aos reis de Judá, seus pais, Josafá, Jorão e Ocosias, e também os que ele próprio havia consagrado, bem como todo o ouro que se encontrava nos tesouros do templo de Yahvé e do palácio real, e enviou tudo isso a Azael, rei de Aram, o qual se retirou de Jerusalém. O resto da história de Joás e todos os seus feitos, não está tudo escrito no livro dos anais dos reis de Judá? Seus oficiais sublevaram-se e fizeram uma conspiração. Mataram Joás em Bet-Melo, na descida de Sila. Josacar, filho de Semaate, e Josabade, filho de Somer, o feriram e ele morreu. Foi sepultado com seus pais na cidade de Davi, e seu filho Amazias reinou em seu lugar. Essa daqui foi a leitura de 2 Reis até o capítulo 12, na Bíblia de Jerusalém. Obrigado por me acompanhar nesse vídeo e até a próxima.